Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre rigidez mental. É muito comum aqui no consultório que eu atenda pessoas que estão apresentando sintomas de ansiedade ou de depressão, insônia, estão tendo problemas de relacionamento, não estão satisfeitas com as suas vidas, estão tendo muitas dificuldades para aceitar suas vidas como elas estão no momento e apresentam dificuldades para tentar mudar aquilo que não está de acordo com o que elas desejam. Pessoas que estão perdidas, e é muito comum que investigando junto com o paciente o porquê dele estar perdido, o porquê dele estar assim tão ansioso ou deprimido, e é bem comum nós acabarmos encontrando na personalidade desse paciente uma certa rigidez. O que é a rigidez? A rigidez é não aceitar a vida como ela é bater de frente com a vida. E não que nós tenhamos que aceitar tudo, aceitar as coisas como elas são e não fazermos nenhum movimento para mudar a nossa vida quando nós não estamos satisfeitos com ela. Não é isso. Mas a rigidez é quando a pessoa não consegue aceitar aquilo que está além do alcance dela. Aquilo que nós podemos mudar, nós devemos sim batalhar para mudar. Mas aquilo que nós não podemos mudar, aquilo que independe de nós temos que ter maturidade para aceitar no sentido de entender que está além das nossas possibilidades modificar aquele fato. Por exemplo, se você é funcionário de uma empresa e a empresa tomou determinadas decisões com as quais você não concorda, você precisa entender que está fora do seu poder fazer a empresa mudar de ideia e voltar para a situação anterior que você preferia. Então, diante de uma situação que você não pode mudar, como nesse exemplo, você tem que decidir se vale a pena continuar nessa empresa, se você vai conseguir se adaptar às novas decisões, às mudanças dentro da empresa, ou se você considera que é inaceitável, que você não vai conseguir conviver com essas mudanças, você tem que pedir demissão e procurar outro emprego. Isso é lidar com a realidade. Você não pode forçar a empresa a fazer o que você gostaria. Então você tem que aprender ou a lidar com esta realidade ou trocar de emprego. Também é muito comum pessoas que não estão mais felizes nos seus empregos, mas querem ser demitidas. Só que essa questão ela é muito delicada, porque por lei, assim como o funcionário tem direito a qualquer momento de pedir demissão, o seu chefe também tem o direito de decidir demiti-lo a qualquer momento, mas o chefe não é obrigado a demitir o funcionário porque o funcionário quer sair da empresa. Eu vejo muito essa dificuldade das pessoas de entenderem isso. Quando elas querem sair da empresa, elas querem de alguma forma forçar o seu chefe a lhes demitir. Só que isso não existe por lei, não tem respaldo legal. Então, se o funcionário não está mais satisfeito com o seu emprego, ele pode sim tentar fazer um acordo com a empresa, mas a empresa está no seu direito de querer fazer acordo ou não. E se a empresa se recusar a fazer o acordo, a única coisa que resta ao funcionário é pedir demissão. Então, são essas coisas, as coisas que independem de nós temos que ou aprender a lidar com elas ou nos afastarmos delas. E é muito comum que as pessoas não consigam entender que determinadas coisas independem delas. E aí isso gera sofrimento, isso gera insônia, isso gera sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, porque é como se as pessoas quisessem brigar com a vida. Elas sabem que está além das possibilidades delas, mas elas ficam brigando e essa briga é inútil e acaba gerando muito sofrimento nas vidas dessas pessoas. Outro exemplo é nos relacionamentos. Duas pessoas estão se relacionando e uma delas não está gostando das atitudes do seu companheiro. O que ela pode fazer? Conversar com esse companheiro, explicar que as atitudes dele estão deixando ela infeliz ou ele infeliz, e o companheiro tem a liberdade de mudar o seu comportamento ou não. E se o companheiro não quiser mudar o seu comportamento ou não conseguir mudar o seu comportamento, cabe a essa pessoa que está insatisfeita
decidir se ela consegue conviver com esse comportamento que ela reprova, que lhe incomoda, ou se ela concluir que ela não consegue conviver, ela tem que terminar esse relacionamento e a partir de então viverem separados. Só que as pessoas não conseguem aceitar isso, elas ficam por anos e anos tentando forçar o companheiro a ser como elas querem que eles sejam, ao invés de encarar a realidade que esse companheiro não quer mudar, porque se quisesse já teria feito um movimento nesse sentido, e que elas têm que decidir, ou elas vão aprender a conviver com esses hábitos do companheiro que elas não gostam, que eles incomodam, ou elas vão ter que terminar esse relacionamento. Isso é saber lidar com a realidade. E quando a pessoa não consegue lidar com a realidade, quando ela teima, ela quer que as coisas sejam do jeito que ela quer e não do jeito que as coisas são, isso acaba gerando adoecimento. O meu nome é Aline Machado Oliveira, eu sou médica psiquiatra, faço atendimentos presenciais na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, e atendimentos online para qualquer lugar do Brasil e também do mundo. Um grande abraço!